Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. A trincheira final contra o Império da Ignorância, o podcast do Historiante, esse podcast de história pública, que a cada semana traz para você debates, reflexões, análises bem interessantes. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco, e hoje ele é o guerreiro do comunismo contra o exército dos Red Pills. O camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Esse exército, né, que parece baratas, porque a pessoa brigando com um e aparecendo mais. Mas é assim mesmo. Tem que continuar sempre à frente, encarando e lutando contra a má informação que deturpa a mentalidade aí dos homens. Pois é. E também tenho aqui ele, o homem das Minas Gerais, o quinto hermano dos Los Hermanos, o seu Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Eu não sou cristão assim como os judeus, como diria alguém no movimento lá no encontro que teve na Paulista, aquele lugar meio louco lá. Amo tanto a Paulista, ela tava tão suja semana passada, não sei porquê. No movimento loucaço, né? Porque foi disso aí a um cartaz, a um banner gigantesco do Vampeta pelado, né? Não, fora as tiazinha lá dançando ao som do Vandré, cantando Lá Vem Vamos Embora, que esperar não é saber. Gente, assim, uma fábrica de memes. É disso que a gente gosta. Bizarro demais, bizarro demais. Bom, hoje estamos aqui reunidos, mas não estamos sós. Nós estamos hoje acompanhados de grandes amigas que vão abrilhantar o nosso podcast. Recebemos hoje o primeiro episódio dela do ano, de volta no Historiante, depois de 300 anos, a querida Joyce Oliveira. E aí, gente, aqui é a Joyce falando das terras pluviosas do Maranhão. Isso aí, quem acompanha a Minipédia sabe que essa é a apresentação de Joyce lá, né? Ela fala isso sempre. Recebemos também aqui a querida amiga, uma arretada, né? A senhora Larissa de Cássia. Oi, gente, boa noite. Sou Larissa de Cássia e eu tô falando aqui de Juazeiro, Bahia. É isso aí. Larissa, eu acredito que seja a primeira vez que você apareça aqui no Historiante. Fala dois dedinhos, quem é você na fila do pão? Na fila do pão, acho que primeiramente eu sou cientista social, porque mais do que profissão é um posicionamento de vida, ideológico, sabe? Ser cientista social me mudou e me moldou muito, me molda muito como pessoa. Eu sou mulher, sou nordestina, sou mãe, sou feminista e eu acredito numa sociedade mais justa, sabe? Eu me posiciono sempre a favor dos oprimidos e eu tô sempre disposta a entrar em um bom embate para defender o que eu acredito e as pessoas que eu acho que merecem. Enfim, é isso. Arrasou. E recebemos também a nossa querida amiga, que ainda não tinha vindo esse ano, veio ano passado, 2 vezes. Caroline Prado. Olá, Carol. Olá. Gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Caroline Prado, brasileira na Costa Rica, né? Vivo na Costa Rica já tenho 5 anos. Sou professora de português como língua estrangeira para hispanofalantes. Sou filóloga, estudei com ênfase em línguas românticas. Sou internacionalista, feminista e estou aqui também para defender sempre todas as mulheres e acreditar todas as mulheres antes de qualquer coisa. Muito prazer. Perfeito. Bom, hoje o papo é sobre pacto machista, que foi um assunto que Felipe Monsanto levantou para discussão, não foi, Felipe? Isso mesmo, esse assunto ele me chama a atenção já há bastante tempo. É algo que
que eu acompanho há algum tempo e me surgiu a ideia de dar isso como pauta para o historiante na sentença do Daniel Alves, onde o Neymar, ele pagou 800 mil, agora eu não me lembro se são euros ou se são reais, para amenizar a pena do Daniel Alves. Ele doou esse valor. Então, assim, a gente me trouxe essa reflexão, como que existe um pacto machista dentro da sociedade, né? Do homem hétero que um passa pano pro outro, um ajuda o outro, e eu acho que isso atinge diretamente as mulheres, acho não, né? Isso atinge diretamente as mulheres, a sociedade. Eu acho que é disso que a gente precisa falar um pouquinho, sobre esse pacto e o impacto dele na sociedade, no dia a dia. Perfeito. O papo vai ser sobre esse assunto, né? Mas antes vamos para a marmota da semana, Kleber Roberto. Marmota da semana. Isso mesmo, pessoal, um negócio que é cada vez mais difícil fazer essa marmota, viu? Porque vai entrando semana e as notícias bizarras vão se sucedendo, uma atrás da outra. Mas para essa semana eu escolhi uma aqui que está disponível no UOL, IA do Google, que gera imagem de nazista negro e a empresa suspende o serviço. Isso aí eu fiquei pensando, imagina aí o negro no exército do Adolfinho. Tem que dizer, cara, você tá lutando do lado errado. Mas foi aí o que aconteceu com essa IA do Google, que gera imagens, e gerou um soldado nazista negro. E na notícia vem falando que o Google anunciou nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, a suspensão de um serviço que cria imagens de pessoas por meio de inteligência artificial, IA, depois do programa retratar tropas da era nazista como pessoas de diferentes origens étnicas. Em 8 de fevereiro, o gigante americano da tecnologia lançou em alguns países uma versão aprimorada de seu programa Gemini. Agora, entretanto, reconheceu que terá que resolver problemas recentes com a função de geração de imagens. E aqui eles falam entre aspas, vamos suspender a geração de imagens de pessoas e em breve lançaremos uma versão aprimorada. Fecha aspas. Disse a empresa em comunicado. 2 dias atrás, um usuário do X, o ex-Twitter, publicou imagens do resultado fornecido pelo Gemini depois de receber instruções para gerar uma imagem de um soldado alemão de 1943, ali em plena Segunda Guerra Mundial. A IA gerou 4 imagens de soldados. Um era branco, outro era negro, 2 mulheres negras, segundo o usuário do X chamado John L. E aqui, essa notícia aqui eu achei assim, tipo, o cúmulo da bizarrice, porque não sei de onde é que um IA, que é calibrado com informações da internet, vai tirar soldados nazistas negros. É uma coisa assim que eu achei bizarro. Pois é, e do programa Gemini, né? O Gemini era o antigo Bard da Microsoft, né? E aí, bicho, não sei. As IAs são alimentadas com informações de seres humanos, né? E alimentadas também... Não é... Fale. Não, pode falar. Pode concluir, outra coisa. Eu ia falar que a IA, ela no final das contas, ela aprende com os usuários, porque teve inclusive uma IA que foi do próprio Twitter, que ela foi lançada para justamente experimentar como é que seria um usuário, uma inteligência artificial como um usuário, aprendendo aquilo que é postado no Twitter. E depois de poucas horas, a IA tinha virado racista, tinha virado xenófoba, tinha virado misógina, todos os preconceitos ela reproduzia. E assim, eles trazem essa imagem, né, conseguem trazer essa imagem porque é informação de Deep Web, né, então assim, você conseguir informações na Deep Web e alimentar uma IA, um chat GPT, alguma coisa assim, você consegue transformar qualquer coisa, por mais que você tenha informações, tenha históricos, tudo, você consegue fazer isso. Então é daí que vem muita fake news, né? Muito desses vídeos que tem surgido nesses últimos tempos aí. E isso é um perigo em tempos de eleição, né? Espero que a nossa democracia permaneça bastante forte diante desse novo perigo. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, Kleber Roberto. Pronto, bora lá.
vamos começar aqui o giro de notícias com a notícia do UOL. Condenado por estupro, Robinho participa de churrasco no CT do Santos. Robinho participou de um churrasco no Santos em comemoração à vitória. O Peixe organizou uma celebração no CT Rei Pelé após vencer no Morumbis, lotado com 50 mil pessoas. A celebração foi composta por membros da diretoria, comissão técnica, elenco e convidados da presidência. O intuito da reunião foi manter o clima leve para a semana livre de preparação contra o Red Bull Bragantino no final de semana. O presidente Marcelo Teixeira esteve presente. Além de Robinho, o ex-goleiro Fábio Costa também esteve presente. Adilson Duarte Filho, conselheiro que já esteve expulso do quadro associativo do Santos por ato racista, também esteve no local. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão em 2022 por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013. Metrópolis. Neymar e o pai enviam ajuda financeira e advogado para Daniel Alves. Neymar tem ajudado na defesa de Daniel Alves jurídica e financeiramente. De acordo com o UOL, o pai do atleta enviou dinheiro para ajudar na defesa do jogador, que está preso na Espanha. Há quase um ano, acusado de agressão sexual a uma mulher de 23 anos. O site ouviu 3 fontes próximas a Daniel Alves e descobriu que o valor enviado por Neymar foi usado para pagar uma multa de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, à Justiça Espanhola. O pagamento é chamado de atenuante de reparação de dano causado e pode ser usado para reduzir a pena em caso de condenação. E para fechar, CNN Esportes. Tite se manifesta sobre Daniel Alves pela primeira vez após condenação. A última semana foi marcada pela condenação de Daniel Alves a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. O resultado foi anunciado pela Justiça da Espanha na última quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Neste domingo, após o clássico entre Flamengo e Fluminense, Tite, ex-treinador do jogador na seleção brasileira, foi questionado sobre o caso. Respondeu: "Eu não posso fazer julgamento não tendo todos os fatos e informações verdadeiras. Posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido, mas não sou julgador e não tenho todos os fatos. Há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele exerce e que eu também não conheço e não posso julgar. Quando eu fui em uma entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas e tive que responder 18 sobre um suposto. 3 pontos. E eu disse a mesma coisa para vocês. Quem erra deve ser punido. Foi assim que fui educado", respondeu Tite. É com você, Pablo. Beleza, vamos para o nosso papo. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes.
Então, assim, esse podcast, o tema dele ficou Pacto Machista. E a ideia dele nasce justamente dos desdobramentos do caso Daniel Alves. Daniel Alves, que, enfim, durante muito tempo representou um dos pilares do futebol brasileiro, e que, no final das contas, descobrimos que ele escondia algumas coisas, dentre elas um caso de estupro, né? Condenado, todas as provas já foram levantadas, depois de várias mudanças de versões, para tentar se safar, ele agora recebeu a sentença final e foi condenado de fato. Só que mesmo assim, o que a gente pôde observar, em especial nas reações que foram levantadas nas redes. E aí convido quem estiver nos ouvindo agora no podcast, e até os minhas colegas aqui, se não observaram, observem as redes sociais que tratam sobre esse assunto e observem os comentários. Os comentários, eles são permeados de um sem número de perfis, em sua maioria homens, mas também homens e mulheres, que defendem Daniel Alves, que dizem que a moça que o acusou só quer ganhar dinheiro, e que o caso nada mais é do que um grande complô dos grandes homens do futebol mundial que querem acabar com a carreira do já quase quarentão Daniel Alves. Enfim, isso remete a muitas coisas, né? Nós temos consciência dessa estruturante organização do machismo enquanto formulador de relações de poder, né? E principalmente, a gente sabe que no futebol o machismo ele é extremamente reinante e imperante. Ele exerce sobre os jogadores, mas também sobre os fãs, sobre os aficionados pelo futebol, esse poder machista que estabelece ele como parâmetro, né? O macho enquanto parâmetro de mando, de domínio, assim como, né, uma reprodução, assim como na sociedade machista em que nós vivemos. Então, assim, eu queria que as minhas colegas, eu queria passar a palavra para os meus colegas aqui na bancada, para elas fazerem uma análise sobre esse assunto, como é que elas estão observando esse caso, não especificamente apenas o caso do Daniel Alves, mas também os desdobramentos dele ou outros casos que vocês tenham acompanhado, enfim, como é que vocês analisam isso? Enfim, e qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Deixo aberta a palavra, quem quiser começar, fique à vontade. Bom, gente, boa noite, né? Joyce aqui. Para quem não sabe quem eu sou, eu estou retornando, né? Enfim, aí para a gente discutir isso, né? A gente tem que lembrar que, mais uma vez, aquele argumento, né? Que você está destruindo a carreira, né? De determinado homem, porque aí quando acontece, né? Esses casos, que são casos de violência contra a mulher, e aí eu estou falando de diversos tipos de nível, né? Aparece aquela figura que é a figura do provedor, né? Então, o que aparece para sustentar essa argumentação, que é o que a gente está percebendo, né? É isso, ele é um jogador, ele é um provedor, né? Seja do futebol, nesse caso, né? O futebol brasileiro, né? E aí vai aparecer essa imagem, né, da mulher que vai causar uma mácula naquele homem, que vai prejudicá-lo no seu futuro, no seu presente, no seu futuro, né? E não se leva em consideração, né, a mulher, como a gente sempre sabe, né? As mulheres sempre são culpabilizadas pelos processos de violência, principalmente quando se trata de violência sexual, né? Não há um entendimento desse tipo de violência como parte da estrutura machista, né, que o patriarcado construiu, né, para a opressão das mulheres em diferentes, nos seus diferentes locais, né, de gênero, raça e classe. Sim, e complementando isso bom, primeiramente sou a Caroline, né, para quem não tá vendo, Caroline Prado, estou aqui na Costa Rica.
E complementando isso que a colega Joyce falou também, existe uma coisa muito interessante que quando falam sobre o homem você está destruindo a carreira dele, olha o que está acontecendo. O problema não é destruir a carreira. A gente tem que pensar que quem começou a se destruir foi ele, né? Precisamos nos centrar, precisamos pensar, e nós como sociedade, nós como mulheres aqui e todos como sociedade em geral, pensar que quem começou a se destruir foi ele, não a pessoa que está falando sobre o assunto, foi algo que ele fez. Então, temos que sair desse discurso comum, pensar com calma, porque a gente vê que muitas vezes mulheres, elas replicam esse discurso. E é triste, né, escutar de mulheres como, será que não tem mais alguma coisa? Será que não é mais uma querendo ganhar fama, querendo ganhar dinheiro? Se você for buscar sobre estatística em relação a esse tipo de violência, basicamente, eu não me recordo agora das estatísticas, mas não são todas que são denunciadas. Então tem muito mais mulheres que sofrem violências do que a gente sabe, né? E as que falam já sofrem esse preconceito. Então acaba diminuindo, essa é uma das razões, diminui a questão de denúncia e tudo, principalmente quando o cara é importante. A mulher com certeza é importante, né, aí uma figura pública, então a mulher com certeza se sente coagida. Então já é tudo muito difícil. A gente tem que rever esses conceitos mesmo, tem muita coisa para pensar e para discutir. Oi, gente, eu me chamo Larissa e, assim, eu tenho uma perspectiva que eu estou próxima, né, principalmente ao embate agora aqui em Juazeiro, que é com a questão da manutenção ou não da estátua dele. Porque o Bahia já tirou o nome dele lá do museu, o Barcelona também já tirou o nome dele do hall, que eles têm lá o hall da fama, dos melhores jogadores que se destacaram. E aqui em Juazeiro não existe até o momento indicativos de que essa estátua vai ser removida. Aí, há uns 5 dias atrás, teve um colunista aqui da região que ele afirmou o seguinte, ele disse assim, Daniel Alves saltita entre herói e vilão em Juazeiro. Dentro da minha perspectiva, e pensando o que Pablo trouxe, que eu fiz a mesma observação que você fez, Pablo, eu fui ler os comentários das redes sociais, eu não vejo uma divisão, porque o que eu vejo é um peso muito maior das pessoas que defendem ele. Sabe, a estátua foi 2 vezes depredada, que para mim fizeram foi pouco, podia ter feito mais, não vou mentir. Eu não discordo, nem critico quem fez, enfim. Mas, se você for ver para as redes sociais, as 2 notícias, teve a primeira vez que botaram um saco preto, umas fitas em volta, e agora jogaram a tinta branca em cima dele. Nas 2, a maioria dos comentários é vandalismo, a depredação do patrimônio público, não se pode apagar a história do jogador, a grande história desse homem, ele é o herói de Juazeiro. Então, assim, dentro da minha perspectiva, o que eu vejo é que no Tribunal da Sociedade, ele foi absolvido. Mesmo ele tendo mudado de narrativa 3 vezes, aqui, principalmente, em Juazeiro, a versão dele é considerada absoluta. Eu ouvi de pessoas o seguinte questionamento: mas ela disse que não conhecia ele. Não é estranho ela não conhecer Daniel Alves? Aí, assim, é como você disse, Daniel Alves ele já é um jogador quarentão, ele já está em decadência. A menina tem 23 anos. Eu acho totalmente normal ela não conhecer ele. Sabe, ela não viu ele jogar, ela não sabe quem é ele. Não, então, assim, a vítima, se a gente vai olhar dentro de todo o processo, ela é esquadrinhada o tempo todo, em tudo que ela faz ou deixa de fazer. Mas por que ela estava na boate? Mas por que ela entrou dentro do banheiro? Mas ela não estava dançando com ele? Ela não estava bebendo com ele? Sabe? Enquanto, para ele, todas essas outras questões são utilizadas como justificativa para protegê-lo. Mas ele estava bêbado. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas ele não é assim. Você não conhece a família de Daniel Alves.
Então, aqui em Juazeiro, principalmente, que as pessoas têm esse sentimento com ele, porque ele veio do Salitre, o pai dele é um homem público que está sempre andando pela cidade. As justificativas são sempre em torno de protegê-lo, de manter a imagem dele enquanto um herói esportivo local. É isso, de que, tipo, estão estragando a carreira dele, estão tentando manchar, mãe. Estão tentando manchar a carreira desse homem. Que, gente, e assim, se você pegar, eu me pergunto, assim como a antropóloga que deu uma entrevista essa semana para o Débora Diniz, para o Café da Manhã, eu não sei se vocês ouviram, mas eu indico que vocês escutem, porque é muito pertinente. Ela fala assim, que o que é necessário para que as vítimas sejam críveis? Porque essa menina foi a vítima perfeita. O protocolo da Espanha foi impecável. Ela saiu da boate dentro de uma ambulância, direto para um hospital para fazer todos os exames. Sabe, não é uma Mariana Ferré que foi para casa, que tomou banho. Não foi o caso da menina de Robinho na Itália, que ela demorou 1 ano para perceber o que tinha acontecido com ela. Então, assim, a Espanha hoje tem, por conta, né, que lá a lei nova lei só sim é sim, ela desenvolveu um protocolo perfeito. Ela foi a vítima perfeita. Ela não monetizou o sofrimento dela. Ela se manteve escondida, reclusa, como se ela fosse uma leprosa praticamente. Então, assim, eu fico me perguntando por quanto tempo o estupro vai ser o crime que a gente julga a vítima, sabe? Todo mundo fica, mas ele estava bêbado. E ninguém pensa, se ela não estava bêbada, se ela não estava vulnerável, o que é que ele pode ter dito para ela? A gente não sabe e a gente automaticamente julga. E quando eu falo a gente enquanto sociedade, né? Porque a gente julga a roupa, a gente julga o lugar, mas a gente nunca julga o estuprador. Eu mesmo, assim, recentemente, eu inventei vários embates, porque eu fui dizer que ele era um estuprador e todo mundo disse, ele não é um estuprador. Foi um erro. É um erro. Tem pessoas dizendo que ele fez uma merda. Quem nunca fez merda? Atire a primeira pedra. Pra mim, fazer merda é sair, beber demais, chegar em casa vomitando. Agora, estuprar alguém é um crime. Existe pena. É condenado. Não se pode você estar utilizando o sexo enquanto uma ferramenta para subjugar, para violentar alguém. Então não é fazer merda, é um defeito, é um desvio de caráter. E eu acho que a manutenção da estátua simboliza essa absorção social, sabe? Ela simboliza esse pacto de acobertamento e cumplicidade que existe com os homens que cometem crimes sexuais. E eu fico me perguntando por quanto tempo isso vai permanecer. Então, manter a estátua é deixar claro que para a sociedade, sim, ele foi absolvido. E é isso que a gente vê no dia a dia, conversando com as pessoas, sempre, ela quer dinheiro, ela quer coisas. Então, assim, vai ser sempre a vítima que vai ficar sendo julgada, que vai ficar sendo criticada. Enfim, eu fico revoltada. Fico revoltada com isso. Porque e você no olho do furacão aí, né? Seus pais jovens da Bahia, convivendo com a existência, convivendo, na verdade, com a violência simbólica da presença da estátua de estuprador em praça pública em local de destaque. Para quem não conhece, a Orla de Juazeiro é uma espécie de memorial dedicado à história juazeirense. Nós temos um vapor que representa a história das navegações, nós temos o João Gilberto, em homenagem à história da música juazeirense, e tem Daniel Alves. Tem Daniel Alves, exato. Tem o Daniel Alves. E aí eu fico me perguntando o que é necessário para a população de Juazeiro enxergar que esse homem não deve ser tomado como exemplo. Sabe, assim, certo, ele tem lá o legado esportivo dele, mas, gente, é necessário dar o exemplo, porque senão a gente nunca vai romper com a cultura do estupro. Ela vai ser sempre assim, naturalizada.
Então, retirar a estátua não é apagar a história dele, mas é mostrar para os homens e para os homens que vêm a seguir, as próximas gerações, que não é certo, que não é fazer merda, que é criminoso. Sabe? Se ele tivesse roubado, se ele fosse um serial killer, se ele tivesse matado alguém, aquela estátua com certeza não ia estar mais lá. Então, a sensação que dá é que o estupro é um crime inferior. Então, tudo bem, vamos esquecer, não vamos deixar manchar a imagem dele, sabe? É difícil, e eu aqui, é como você disse, eu estou vivendo o olho do furacão disso tudo, porque aqui as coisas estão efervescendo, né? Esse debate está em voga, e assim, o povo de Juazeiro tem um carinho muito grande por ele, pela família dele. Muitos dos parentes dele ainda moram aqui. E aí, isso vai se misturando dentro da cabeça das pessoas. E aí, a gente vai vendo os privilégios também, né? Os privilégios dos homens. Porque, por exemplo, Carol Conká, do Big Brother, fez muito menos. E era odiada, saiu odiada, 90% da votação. Ela foi odiada, a mulher teve que sumir, sabe? E ela não cometeu crime nenhum. Ela só foi, assim, meio ela, uma pessoa normal. Agora, um homem que comete um crime é condenado, é provado, mas ainda assim a sociedade, as mulheres, os homens, ficam passando a mão na cabeça dele, cobertando ele, mantendo a estátua dele dentro do memorial histórico de Juazeiro. Para mim, mancha a cidade, sabe? Tá manchando, eu acho que é vergonhoso. Eu acho vergonhoso, eu me decepcionei com Juazeiro, porque eu não esperava por isso. Eu achava que eu tinha essa crença minha ilusória, talvez, de que Juazeiro teria outra postura. Então, né, o que Larissa falou é importante, né, esse pacto narcísico, né, entre os homens, né, e aí eu sou professora da educação básica, eu sempre digo para as minhas alunas, né, porque a gente detecta isso nos espaços, né? Então, as meninas sempre brigam umas com as outras. E os meninos não. Né? Eles sempre são muito coadunados para qualquer situação. Eles estão lá, digo, olha, se vocês observarem, eles não brigam, vocês é que brigam. Né? Então, vocês têm que observar que eles se organizam com o olhar, né? São essas próprias formas de socialização que eles vão construindo, que foram construídas, e eles vão reproduzindo, né? E a própria reprodução do machismo pelas mulheres, de achar que, né, ela é uma mulher má, ele é um homem bom, e se ele cometeu um erro, eu vou lá consertar, porque eu sou a consertadora de homens, né? Eu sou a mãe dele, eu sou a mulher que vai mudar a vida dele, né? Porque é aquela leitura, né? Um homem de 40 anos é um menino, mas uma menina de 15 já é uma mulher, né? Sobre como os processos de socialização, né, nos colocam em lugares diferentes. E aí eu vou falar aqui do filme da Barbie, que eu assisti, né? E é aquela coisa, né, que nada que a gente faz, né, é suficiente. E que tudo é culpa nossa, mesmo a gente não tendo culpa de nada, né? E que, né, isso aparece, está no cotidiano, mas que nessas situações, que são situações limites, é que a gente observa de uma forma assim, mais escancarada, né? As formas que são construídas, os processos de violência, né? Aqui, por exemplo, eu sou do Maranhão, então a gente liga o jornal segunda-feira e já teve caso de 3, 4 mulheres mortas no fim de semana, né? E estava numa festa, porque estava em casa, gente, mulher dormindo, né? Uma senhora foi fazer uma caminhada, né? De manhã cedo ela foi estuprada e deixada jogada de trás do terreno baldio, né? Então não é uma jovem, era uma senhora. Então você tem vários casos desse tipo, né? Que eu fico escandalizada, né? Né? Mas, em geral, né, as pessoas não se escandalizam porque normalizam esses diferentes tipos de violência, e quando acontecem casos que são esses casos notórios, né, a gente vê como que são acobertadas as coisas que não são noticiadas, né, e que a gente só descobre, às vezes, pela televisão, né,
que uma mulher morreu, ela vivia sofrendo violência doméstica, né? Mas ninguém interferiu nesse processo. E aí é que está a importância do pacto social, né? Dessa ideia da interferência, da denúncia e do acolhimento dessa vítima, né? Especialmente está falando sobre isso, sobre acolher a vítima, compreender a dor da vítima, né? E eu estou falando de mulheres entenderem o que significa isso, né? Você ter seu corpo violado por uma pessoa que você não tem nenhum tipo de interesse sexual, né? É como que as mulheres constroem esses argumentos, né? Para, não sei, né? Esconder questões próprias, né? Não conseguir reconhecer processo de violência, né? E ter essa visão, que é essa visão dessa mulher que vai transformar este homem num príncipe, né? Eu acho que a discussão sobre, né, os diferentes feminismos, né, as formas de emancipação, elas são importantes para isso, entender em que ponto, né, é que a gente está, que você não vai acusar, que você vai acolher, que você vai proteger, né, e que você vai reconhecer, né, essas diferentes formas de violência que estão aí diluídas no todo social. É interessante a gente falar também, né, que como a mulher sempre é tida como vilã hipersexualizada, né? Se a gente for pensar como em novelas, em filmes, como vamos jogar Hilda Furacão, para quem se lembra, presença de Anitta, minissérie que teve com a Mel Lisboa, o filme Lolita, né, que veio de um livro. A gente vê como essas coisas já estão no imaginário da sociedade, que tudo, se vocês pegarem essas três referências, todas elas têm a mulher no cerne da questão como realmente uma devoradora de homens, vamos dizer assim. Os homens ali, pobres e inocentes, coitados, foram vítimas da sedução da mulher, sabe? E principalmente Lolita, se você for colocar, a questão não é essa. É uma questão muito mais dramática. Né? Trata-se de Lolita pedofilia e uma menina ali super nova, creio que tinha 12 anos, a personagem do livro. Só uma informação. No filme, eles botam ela com 17 anos. Pra suavizar. Só que no livro ela tem 12 anos. É isso, exatamente. Tentaram dar uma suavizada, porque é quase 18, né? Já sabe muito bem o que tá fazendo na hora de expor essa história assim em um filme. Então é engraçado como a gente tem isso internalizado na sociedade. E sobre todas essas questões que as colegas falaram aqui, eu tô na Costa Rica, né, gente? Já escutei aqui de brasileiras mesmo que vivem aqui e falando, mas tava todo mundo bêbado, né? Sabe como é que é? Eu falei, não sei. Porque eu sempre saí com os meus amigos, já cheguei 1000 vezes bêbada em casa, meus amigos também, e nunca nenhuma das pessoas que eu convivo são potenciais estupradores, assim como nunca aconteceu nada. Sempre nos cuidando ali, pessoas ao meu redor, sabe? Se cuidando, um cuidando do outro, avisa quando chega em casa, aquela preocupação, aquela coisa. Não é porque você bebe, porque você tá bêbado, que você é ou potencial estuprador ou uma mulher que tava ali fácil para alguém fazer alguma coisa. Não é. É ridículo a gente falar que a culpa é da mulher. A culpa é do cara. Não é porque uma pessoa bebe que ela tá predisposta a fazer alguma coisa horrível. Eu tava bêbado, eu matei alguém. Eu tava bêbado, eu estuprei. Não. Apenas temos que parar com esse tipo de pensamento. Isso não pode existir. E isso não é só sobre o Daniel Alves, é sobre o Robinho, sobre o parceirinho dele, Neymar, né, que pagou pra ele. Eu achei uma amizade tão linda, que eu não tenho amigos que me dão tanto dinheiro assim, né, por causas boas, quem dirá por causas extremamente horríveis. Então, é uma coisa a se pensar também. A gente vê que esse pacto machista, né, como a colega já estava falando também, como os homens muitas vezes se entendem por olhar, eles não se culpam. É diferente o homem. Antes dele saber o que aconteceu, ele já está do lado do outro homem. Ele nem sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu, ele não conhece o outro homem, mas ele sempre questiona, não, mas eu acho que não foi bem assim. Agora, nós mulheres estamos sempre prontas para apontar o dedo umas às outras, e é isso que não pode acontecer. A gente tem que ser mais unida.
Até hoje, eu conversando com uma pessoa, eu falei, não, primeiro mulheres. Primeiro eu vou ouvir a mulher, primeiro eu vou dar crédito à mulher. Depois, se por alguma razão eu estiver enganada, eu mudo minha opinião. E eu não vou ter vergonha de mudar. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu vou primeiro na mulher, porque ela é uma vítima. Gente, é tão bom, saber, eu tenho que enfatizar que assim, é tão bom poder estar discutindo essas coisas com vocês. Assim, eu vejo que tem opiniões diferentes da minha, mas que estão agregando. É tão bom, porque eu tava me sentindo tão sozinha, sabe? Assim, quando você tá nesse mundo aí, até as próprias mulheres, sabe? Estão lá, estão defendendo, estão criticando. Estão julgando a vítima primeiro, estão julgando a mulher primeiro. E aí a gente toca numa questão que para mim é muito cara, que é a questão da liberdade sexual das mulheres. A sociedade não aceitou e não sabe lidar com a liberdade sexual das mulheres. E às vezes eu me pergunto, será que existe essa tal liberdade sexual? Porque assim, até se a gente pega ícones de liberdade sexual hoje, por exemplo, Anitta. E eu não sei se vocês estavam falando do filme, eu não sei se vocês viram também, que teve um filme que saiu agora que é bem polêmico, que chama Poor Things, que fala de uma mulher, tá no cinema, tá indicado, teve 11 indicações ao Oscar, um negócio assim. Só que é um filme que tem um extenso conteúdo sexual e é um filme dirigido por homem, né? Então a gente sabe onde é que isso acaba. E aí, eu tava vendo uma análise, porque eu ainda não assisti o filme, então eu ainda não posso ter uma opinião minha própria sobre o filme, mas eu vendo uma análise dentro do contexto, ela fez uma indagação que eu achei muito interessante, que é a observação a partir da construção do filme, porque assim, a menina do filme, ela tá grávida e ela morre. Nisso que ela morre, um cientista lá pega ela e substitui o cérebro dela pelo cérebro do bebê. E a partir disso, ele passa a se aproveitar sexualmente dessa mulher que não tem entendimento sobre o corpo dela ou sobre a sexualidade dela. Porque ao mesmo tempo, olha como é louco, que a gente é colocada nesse papel de predadora sexual, nós também somos reprimidas sexualmente. A mulher não pode se tocar, a mulher não pode conhecer o próprio corpo, a mulher não pode ficar com muitos homens, porque ela vai ser julgada, ela vai ser criticada, ela vai ser desvalorizada, mas ainda assim, nós somos as predadoras. Somos nós que provocamos, somos nós que atraímos isso para nós mesmas, né? Então, o filme trabalha muito nisso, porque ela é uma menina inocente, que ela não sabe o que está acontecendo, o cérebro dela é uma criança, e se você parar para pensar nos desdobramentos, você pode até pensar numa pedofilia, porque ele está, né, fazendo coisas com a criança, e ela é abusada por esse cientista. A partir disso, ela acaba um momento se libertando dele, e ela se sai. Nisso que ela se sai, ela vai fazer o quê? Vai se prostituir. Depois que ela se prostitui, no final do filme, ela termina o filme como se fosse empoderada. Ela, a partir de todas aquelas experiências, ela se empodera. E aí, eu fiquei pensando nisso. Será que a liberdade sexual feminina só vem dessa forma? Primeiro, nós somos estupradas, depois nós somos prostituídas, para, no fim, nós pegarmos essas experiências e nos empoderar? Sabe? Porque é isso, até se você pegar esses ícones, como eu falei, a Anitta, ela foi prostituída pela mídia. E se você pega quase toda estrela pop, ela passa por um processo de prostituição, porque ela é hipersexualizada para poder ser monetizada. E aí, depois desse processo, é que aquela mulher vai se empoderar e dizer que aquele processo de hipersexualização a empoderou. Agora, como é que a gente pode ser empoderada se nós somos hipersexualizadas? Se nós não somos donas da nossa vontade? Porque uma justificativa que eu ouvi para proteger Daniel Alves, que me chocou muito, foi de um coroa, assim, um homem de 60 anos, mais ou menos, numa discussão, um amigo da família, que ele disse assim, se eu for para um motel, chegar na porta do motel, a mulher dizer que não vai entrar? Vai entrar sim. Já não está lá? Ou seja, ele queria justificar que se a menina entrou dentro do banheiro com o Daniel Alves, ela já sabia o que ia acontecer. E que a partir daquele momento ela não tinha o direito de mudar de ideia. Ou seja,
a gente existe, o nosso corpo existe para a satisfação sexual do homem. Então eu não posso, na hora H, mudar de ideia, dizer, não estou mais afim. Você pode achar até um dado momento que você queria, pode. E às vezes se tocar na hora que você não quer, que às vezes você está muito bêbada, que não é o momento, que não é o lugar. E você tem todo o direito de dizer não. E a pessoa que está com você, ela tem que lhe respeitar. Porque o direito dela vai até onde o seu começa. Só que a gente vive dentro de uma cultura tão deturpada, essa cultura do estupro, que se a mulher chegou até um determinado ponto, ela não pode mais voltar atrás. Ela não pode mais mudar de opinião, ou seja, a integridade física dela não pode mais ser respeitada. Como assim? Como assim? Sabe? Então, assim, a gente precisa problematizar essas questões, a gente precisa estar debatendo essas questões, para ver se a gente consegue promover uma educação crítica das pessoas, realmente empoderar as mulheres. É preciso que as mulheres se empoderem, é preciso que elas entendam que o sexo existe para elas. E não que o corpo delas existe para satisfazer alguém. E aí a gente começar a normalizar o fato de que as mulheres são livres para estarem e fazerem o que bem entenderem. Sabe? Eu não sei se vocês viram o caso Robinho. Foi muito interessante, eu achei, a investigação dele na Itália, porque eles não conseguiram... Como a menina demorou um ano para poder denunciar, não tinham mais aquelas evidências materiais, né? Ela não tinha mais as marcas no corpo, não tinha mais como você fazer os exames, enfim. E aí, o que foi que o governo, os policiais na Itália fizeram, né? Eles pegaram o mandato e começaram a monitorar Robinho através de escutas telefônicas. Colocaram as escutas no carro dele. Sim, botaram escuta no carro dele, botaram escuta no celular dele, botaram escuta com o melhor amigo dele que estava lá no rolê, enfim, né? Entre os estupradores, que foram 5 caras que estupraram a menina na Itália. Isso é um podcast no All Sports. Então, era isso que eu ia indicar, o All Sports. O All Sports tem uma temporada inteira que chama o caso Robinho. Quem tiver estômago para ouvir, eu indico que escute, porque é muito educativo. E, assim, evidencia muito a cultura do estupro. E aí, é isso, quando eles são... Olha como a polícia... Foi, tá, gente, na Itália. Eles não só colocam a escuta, como eles começam a chamar os caras para os depoimentos. Então, eles fazem, por conta dos depoimentos, eles fazem com que eles tenham que conversar sobre. Para poder estar todo mundo ali na mesma página, combinando a história. E, gente, é nojento. É nojento. As coisas que o Robinho fala são nojentas. Aí eu vejo muitas pessoas falando da integridade do Daniel Alves, mas a gente não sabe. Um homem que mudou de versão 3 vezes, que diz primeiro que nem conhecia ela, que não tinha visto ela na boate. A gente não sabe o que se passa na cabeça desse homem. Eu acredito que uma pessoa que chega ao ponto de violentar outra pessoa por sexo, ela faz, principalmente no caso dele, que é um homem rico, é um homem branco, é um homem famoso. Ele não precisa. O que deve ter de mulher querendo engravidar dele só para ter uma pensão. Ele não precisa, mas ele faz só porque ele pode. Só pelo prazer de infringir a integridade de alguém. É isso que fica claro se você escuta o caso Robinho. E eu acredito que se a gente tivesse escutas no Daniel Alves, era isso que ia ficar claro também. Porque eles acham que por serem ricos, famosos, eles estão acima da lei. Robinho acha que está acima da lei. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália e fica jogando futebol no Rio de Janeiro. Tá lá livre, leve e solto, jogando com as pessoas, brincando, todo mundo tratando ele bem como se nada tivesse acontecido. Saindo para viajar por aí, não sei se vocês viram a última notícia, ele viajando. Pois é, saindo para viajar por aí. Então, assim, poxa, a gente precisa começar a debater essas coisas para começar a tentar desmistificar essa cultura do estupro, tentar destruir ela, destruir esses argumentos, sabe? Enfim, gente, se vocês deixarem, eu vou falar aqui a noite toda. Eu só vou encerrar minha participação lendo um texto que eu não sei de quem é,
Mas, assim, eu acho fantástico que, assim, não confiem em homens que comem mulheres e não leem mulheres, não admiram mulheres, não escutam mulheres, não acreditam em mulheres, não encorajam mulheres. Não confiem em homens que só comem mulheres, mas só amam homens. Eu acho que isso que eu não sei de quem é esse texto, mas é um texto que eu vi rolando no Instagram, né? Que eu sempre gosto de compartilhar para as pessoas entenderem, né? Que existem diferenças, né, de pessoas, né, que são aliadas no processo. Não, todos os homens não são inimigos nossos, mas tem pessoas que estão aliadas nesse processo de entender que, né, eu posso sair com um homem, não necessariamente eu tenho que ter uma coisa com ele, que uma mulher pode ser amiga de um homem, né, e isso faz parte desse escopo, né, de valorizar as mulheres não só no sentido de um objeto, mas entender que a gente tem formas de expressão, né, que a gente se representa em outros lugares, que não necessariamente só nas nossas formas corporais ou nas nossas performance sexual. Uma coisa que eu sempre fico pensando é essa questão que as pessoas falam sobre quando acontece esse tipo de crime. Muitas vezes algumas pessoas um pouco inconformadas falam, nossa, por que esse cara fez isso? Ele não tem mãe, ele não tem irmã, ele não tem... Mas, gente, é muito mais do que isso. Não é você respeitar uma mulher como o Joyce falou, né? Como o homem só come, a mulher não consome, não lê, não empodera, não respeita, não escuta, não é amigo, nada. Normalmente é muito ao contrário disso, né? Menospreza, cala... faz motivo de chacota, se tá estressada é histérica, ou tá menstruada, ou tá qualquer coisa do gênero, enfim. Qualquer coisa que a gente tenta verbalizar ou dar uma opinião um pouco mais diferente, um pouco mais firme, aí jogam para vários outros campos, né, que não tem nada a ver no momento. Então, é muito complicado, porque você não pode se basear, não tem mãe, não tem irmão, então quer dizer que você só não vai cometer um crime porque você tem mãe, porque poderia ser sua mãe, poderia ser sua irmã, poderia ser alguém da sua família. Gente, o respeito do ser humano vai muito além disso. Não importa se você não tem mãe, se você não tem irmã, não importa, é outro ser humano. Né? E é uma coisa interessante porque aí, indo muito mais além, a gente vê que, além da gente ser, nós somos sempre caladas, né, nessas questões, ou sempre, as vítimas são sempre, as pessoas têm dúvidas, as pessoas nos questionam a todo momento. Isso vai muito além, né, gente? Sempre, em qualquer sociedade, quando os direitos são questionados, quando entra um governo mais autoritário, quem sempre primeiro tem os seus direitos ali na corda bamba? Vamos pensar, é sempre a gente. É sempre a gente. Se a gente for falar aqui, a gente vai longe. Afeganistão, que antigamente as mulheres não nem se cobriam, as mulheres andavam de saia, trabalhavam, hoje todo mundo com uma determinada vestimenta e cobertas e tudo, como a coisa não fez para cima, a coisa foi para baixo, regrediu. Então, qualquer coisa, qualquer movimento mais brusco, é a gente que perde direito. É a gente. Então, realmente é uma luta constante. É extremamente importante a gente estar aqui debatendo isso para nos conscientizar, para conscientizar outras mulheres e conscientizar a sociedade como um todo, que a coisa não é rasa. A coisa não é rasa, como eu já escutei pessoas também, eu não quero mulheres, eu não quero me meter nisso. Gente, não é se meter, é saber. É saber, porque isso pode acontecer com qualquer um. Você tem que ser aliada da causa, de entender a mulher, de saber como funciona e de que a gente sempre é questionada. É isso. Bora pro nosso quiz? Amigos, estão preparados? Bora! Bora pro nosso quiz. Gente, quem tá nos ouvindo, esse quiz não vai ter a participação das nossas convidadas porque elas não... o tempo foi muito curto e a gente aproveitou para elas fazerem os debates. Aí, esse momento agora só temos eu, Felipe e Kleber aqui na sala de gravação, né? Mas não vamos deixar de fazer o nosso quiz para não perder a tradição, né?
Semana passada, o Kleber Roberto, a gente deixou... Qual foi a pergunta mesmo que a gente deixou aqui para os ouvintes? A pergunta foi: qual o nome do primeiro presidente de Israel? E a resposta correta foi Chaim Weizmann. Perfeito. E aí quem ganhou o quê? Que se apagou aqui a premiação. Não, o prêmio foi aquela garrafa de Campari, né? Sabor breja. Um rótulozinho aí do nosso Calvo do Campari. Arrasou. E a premiação de hoje é o quê? A premiação de hoje também é super especial. A premiação de hoje vai ser uma cartela em PDF do Urubu do Pix, com os valores atualizados em 4K. Eu nunca imaginei que o pessoal ia nesse golpe. Maravilhoso! Urubu do Pix. Adorei. Muito bom, cara. Muito bom. Lutarei com unhas e dentes pelo prêmio. Pelo Urubu do Pix. Então vamos lá. Ai, meus amigos, a pergunta de hoje vem de uma notícia que saiu lá no G1, tá? O G1 mandou uma manchete aí, dizendo que o Brasil bateu o recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021. O dado foi apontado aí pelo G1, né, com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal. Esse ano, o número de feminicídios bateu uma marca histórica. Desde 2016, esse número não chegava nesse nível. Qual das alternativas abaixo aí mostra essa marca? Alternativa A foram 5,2 mil feminicídios, B 1,2 mil feminicídios, C 2,4 mil feminicídios ou 1,4 mil feminicídios. Que marca foi que o Brasil atingiu histórica? Desde 2016 não atingia um nível tão absurdo. Eu vou de letra C, 2,4 mil. Eu vou de A, 5,2. Ok, fechado, né? Então, que rufem os tambores. Eu não sei se eu editei os tambores no episódio passado pra entrar no horário certo, sabe? Depois eu fui pensar nisso. Será que eu coloquei os tambores no lugar certo? Porque eu não lembro de ter mexido nesses tambores. Engraçado, eu ouvi o episódio e não prestei atenção nisso. Então os tambores não apareceram. Então que rufem os tambores, a resposta certa é letra D. 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 6 horas em média. Esse número é o maior registrado no país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor em 2015. Olha só que absurdo, minha gente. Chegamos ao nível absurdamente alto, né? Então, letra D, ninguém acertou. Infelizmente, Felipe, não é hoje que você vai ganhar aí a cartela em PDF do Urubu do Pix. Esse prêmio tão, né? Enfim. Bom, e para os nossos ouvintes, hoje eu vou pedir para Felipe falar. Qual é a pergunta para o público, Felipe Monsanto? O estado com maior índice de feminicídios no Brasil é letra A, Acre, letra B, Mato Grosso do Sul, letra C, Pernambuco ou letra D, Goiás. Você que está ouvindo a gente, vai lá na nossa caixinha de comentários no Spotify, vai na nossa DM, vai nas nossas postagens e coloque a sua resposta lá. Vamos ver se você acerta essa pergunta aí. Vamos para as indicações, é o momento agora da nossa curadoria gostosa de fim de episódio. Felipe, eu tenho uma curiosidade. Do nada, de improviso. Bora. Vamos ver se você sabia dessa. Qual o nome deste país maravilhoso em que vivemos? Brasil. Fale no microfone que ninguém lhe ouviu. Brasil. Perfeito. Por que Brasil, Felipe? Você sabe? Eu sei, mas eu não lembro. Você sabe, mas você não lembra? Eu vou dar uma refrescada na sua memória.
tem a ver com a madeira que era extraída aqui do nosso país. Com o pau-brasil. Por causa do pau-brasil. Por que pau-brasil? Aí eu já não sei. Pois é, Felipe, ó, veja só. Nas épocas antigas, a cor vermelha era muito apreciada na Europa. Era a cor da nobreza, né? Era uma cor que era difícil de se encontrar, mas que quando encontrada dava uma cor muito chamativa, muito bonita e que ornava muito bem nos corpos das pessoas, com as roupas, enfim. Então o vermelho era muito desejado. Essa cor vermelha era a cor da nobreza, né? A cor das coisas importantes. Mas o nome vermelho ele não era recorrentemente utilizado para se referir a essa cor. Essa cor era chamada cor Brasil. Por que Brasil? Cor de brasa. A brasa, quando esquenta, quando ela pega fogo, ela fica de que cor? Vermelha. Brasil. Cor Brasil. Então por que Brasil? Por que o pau era pau-brasil? Porque a cor era a cor da brasa quando pegava fogo. Era uma cor Brasil. Então o nome do nosso país, na verdade, é o nome de uma cor. Nós somos o país da cor Brasil, da cor vermelha. Logo, nossa bandeira deveria ser de que cor? Vermelha. Vermelha. Pira, confira aí, Brasil. galera! Sabia disso? Não sabia. Dessa profundidade eu não Olha sabia. aí. Então temos mais uma curiosidade. Do nada. Chora, bolsomínio! Esse momento aqui é um momento dedicado aos nossos apoiadores, né, Felipe Monsanto? Diga aí o nome de duas dessas pessoas maravilhosas que nos apoiam. Eita, que que vão eu fiquei receber pego aqui de essa surpresa honra. aqui. Essa menção honrosa. Ê! Vamos lá, a gente vai com todo amor e carinho aqui dedicar as nossas indicações de hoje para o João Vitor Dias, que é um dos nossos apoiadores, e para o Eduardo dos Santos Silva. Então, as indicações dessa semana serão especialmente para vocês, Eduardo dos Santos Silva e João Vitor Dias. Um abraço para vocês e bom episódio e obrigado por apoiar a gente. Arrasou. Bom, vamos para as indicações aqui. Pode ser sobre o tema que a gente está debatendo, pode ser além, outras coisas fora do tema que a gente debateu. O que é que vocês gostariam de sugerir para os nossos ouvintes? Pode ser tanto filme, série, livro, enfim, quanto música. Nós temos uma humilde playlist que acho que já tem aí quase, Kleber, 6 anos, né? A nossa playlist. Há 6 anos embalando os ouvidos das pessoas. 6 anos. No Spotify. Quem quiser sugerir alguma música para a playlist também, fica à vontade, tá? Quem gostaria de começar aí a fazer as sugestões? Eu posso começar. Eu vou sugerir Girls Just Wanna Have Fun, porque eu acho essa música fantástica da Cyndi Lauper, né? As meninas só querem se divertir, né? Eu gosto sempre de postar essas fotos, assim, essa música quando eu posto foto com as minhas alunas, com as minhas amigas, né? Porque a gente tá no mundo pra se divertir, né? Ser feliz e tal, né? A indicação de filme é um filme que eu gosto muito, que é Eu Não Sou Homem Fácil, né? Que ele é bem didático, pra quem não entende, assista esse filme, né? E livro, eu gosto muito desse livro, que é o Fique Comigo, da Aba Ayobayami Adebayo, né, que é uma escritora nigeriana. Acho que são 3 experiências diferentes para a gente entender, né, um pouco do que nós estamos conversando aqui hoje. Eu quero indicar a entrevista da Débora Diniz no Café da Manhã, que eu achei muito interessante, é muito plausível sobre o tema. Eu acho que a gente tem que debater mais assim, o que é necessário para que as vítimas sejam críveis, né? Porque você tem todo um protocolo foi seguido, todas as provas foram avaliadas, o homem foi condenado por essas provas e ainda assim se julga a crividade da história da vítima, né? Como assim? Então, o que é necessário para que a gente possa acreditar nessas mulheres? Eu também indico o Wall Stories, né? O Wall Sports, o caso Robinho. Assistam, são 6 episódios, escutem, na verdade, são 6 episódios. E o filme Poor Things, que é uma indicação até para mim também, que eu quero muito assistir esse filme, para ver da qual é, né? Um filme que foi indicado a 11 Oscars. Eu só não sabia que ele era tão bizarro, mas você contou aí.
Ele é bem bizarro e tudo isso dentro de um cenário meio futurístico, meio Salvador Dalí, um negócio assim, meio visual. Enfim, eu tô querendo ver da qual é também. Então, acho que é uma boa indicação. Bom, gente, a minha indicação também de hoje, as minhas, né? Uma música e um livro. É a música da Rita Lee, Todas as Mulheres do Mundo, porque fala, né, sobre como toda mulher quer ser amada, quer ser feliz, toda mulher é meio Leila Diniz, então é uma música muito legal, porque fala sobre literalmente todas as mulheres, todos os tipos de mulheres, então é interessante, recomendo, gosto muito da Rita Lee. E também eu recomendo o livro O 15, da escritora Raquel de Queiroz, né, do ano 1930, esse livro é só um pouquinho antigo, né, gente? Mas ele é um livro muito bom, porque ele conta também uma outra faceta, né, da mulher retirante, que saiu do Nordeste, e ele conta toda a história. Lembrando que a Raquel ela foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho interessante. A mulher retirante nordestina. Minha família é nordestina, então eu tenho muita inspiração, né? Minha família é de Aracaju. Muitas mulheres guerreiras e fortes aí que me inspiram. Eu sou de São Paulo, mas trago cuscuz para Costa Rica, gente, para comer. É um terror. Eu sempre estou trazendo cuscuz. É um contrabando de cuscuz que é uma loucura. Cada brasileiro que vem eu peço cuscuz. Então eu tenho bastante inspiração aí no Nordeste, essa mulherada maravilhosa. Arrasou. E eu vou rapidamente mencionar aqui as minhas. São duas obras. É A Fonte das Mulheres, é um filme de 2011, que fala sobre mulheres que, diante da repressão religiosa, sexual, social e política que elas sofriam, elas resolvem se organizar e fazer uma greve de amor, como elas colocam no filme, para forçar os homens a ouvi-las e para que elas tivessem um pouco mais de espaço dentro de uma sociedade extremamente machista. A história se passa no Oriente Médio, é um grupo de pessoas árabes de religião muçulmana, e é um filme muito bonito. Eu usei muito em minhas aulas de semiótica para analisar os símbolos, os significados de poder e tal, enfim, foi muito bom. O outro foi eu escutando as meninas conversando, me lembrou de um episódio da série Além da Imaginação, The Twilight Zone, nessa versão que foi de 2019, que foi o Jordan Peele quem dirigiu e escreveu. E tem um episódio lá que é, enfim, fantástico, tá? Chama-se Nem Todos os Homens. Conta a história de uma chuva de meteoros que espalhou uma infecção por toda uma cidade, afetando alguns habitantes mais do que outros, especialmente homens. Esses homens eles passam a ser mais violentos, eles querem forçar as mulheres a fazer coisas que eles querem, e muitas dessas coisas, de fato, é importunação e assédio sexual. É uma metáfora e uma crítica à sociedade machista contemporânea, e é o modo pelo qual os homens acham que são superiores e podem tudo quando o assunto é mulheres, né? E para nossa playlist eu não tenho sugestão hoje, mas eu vou criar uma sugestão na gravação que eu vou fazer depois dessa gravação aqui, porque hoje o dia foi corrido e foi uma loucura. Ouvinte, você não sabe a loucura que foi essa gravação de hoje, tá? Coitado do editor amanhã, que sou eu. Eu não sei como vai ser a vida desse cara. São essas minhas indicações, meus amigos. Passo para vocês. Eu vou aproveitar as minhas indicações aqui. Eu vou aproveitar e fazer. Eu vou indicar uma série da Netflix que está na última temporada, chamada Bom Dia, Verônica, que ela roda... tem a história dela envolvida com a Verônica, que é uma delegada, e ela começa a investigar alguns casos de violência contra as mulheres, tudo na primeira temporada, e aí vai desenvolvendo tudo. É bem interessante, fala sobre essa violência com a mulher, sobre feminicídio. É uma série que traz muitas reflexões pra gente sobre a sociedade, sobre golpes que acontecem, tudo, enfim. Então essa é uma das minhas indicações.
sobre o tema, né? E aí é mais para se divertir um pouquinho também. Com o finalzinho, vocês vão entender o porquê. Não vou ser pejorativo a ponto, mas pensando assim, no que trouxe o tema, o que disparou o gatilho para trazer esse tema para o podcast, foi a ação do Neymar, né, o que ele fez lá para ajudar o Daniel Alves, tudo direitinho. E tem um episódio do De Frente com a Blogueirinha, que é um programa de uma drag queen, que é a Blogueirinha, que ela tem com a Bruna Marquezine, e no final do episódio ela vira para Bruna Marquezine e questiona a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, me diga, um livramento. E Bruna Marquezine cai na gargalhada. Então, assim, virou meme aí no meio dos LGBTs, virou meme no meio da galera aí. Então, assim, foi realmente Bruna Marquezine um livramento, tá? E para ouvir, a gente tem aqui duas deusas da música, uma brasileira e uma internacional. Vou indicar Mulher da Vila Matilde, da Elza Soares, que é uma música de protesto da Elza que ela canta, falando da mulher que apanha, tudo, e ela reagindo contra o homem, o agressor, falando que vai ligar para o 90, que vai denunciar, que não vai ficar debaixo de agressão. Então essa é uma das músicas. E a outra é Run the World, da Beyoncé, onde ela fala que quem manda no mundo são as mulheres, e é um hino de empoderamento aí da rainha Beyoncé. São essas as minhas indicações aí para essa semana. Bem, as minhas sugestões serão 2 podcasts que são aqui do Historiante. Um deles, uma minipédia, é a resistência das mulheres negras na escravidão. Isso é você rolar um pouquinho aí na sua barra de rolagem do seu app de podcasts e vai encontrar esse podcast onde nós falamos sobre como foi a resistência dessas mulheres durante o período em que ocorreu a escravidão no Brasil. E o outro podcast que também vou indicar aqui da casa, aqui do Historiante, é um que você vai ter que rolar bastante, viu, na barra de rolagem, que vai ser o podcast Feminicídio, que é o programa 19, que foi gravado em 2018. Ele já tem aí quase 6 anos e foi um podcast onde nós discutimos essa tragédia que faz parte, infelizmente, do cotidiano brasileiro e que nós debatemos até hoje, porque, infelizmente, é um traço terrível que existe em nossa sociedade, que é o feminicídio. E como músicas, eu vou indicar 2 músicas. Uma delas, que é da banda Judas Priest, que é a música Painkiller, e a outra que é da banda Crypta, que é uma banda totalmente formada por mulheres, que é a música From the Ashes. E vocês vão perguntar, por que está indicando essas 2 músicas? Bem, estou indicando essas 2 músicas porque Painkiller, do Judas Priest, como quem curte heavy metal sabe, que Rob Halford, ele é homossexual, ele tem a sua orientação sexual, ele faz parte de grupos em defesa da comunidade LGBT. E a banda Crypta, como disse, é uma banda totalmente formada por mulheres. E são 2 exemplos aí de pessoas que fazem parte de um círculo, de um meio onde o machismo, a misoginia é tão presente, que é, no caso, o heavy metal. E são aí as minhas 2 indicações para vocês. Minhas amigas, eu queria agradecer de todo o coração por vocês terem estado presentes aqui, tá? Saiba que foi uma alegria enorme, minha e dos meninos também, eu tenho certeza. Pra quem não conhece, aquele rapaz ali no canto é Felipe Bonsanto. Ele acabou de chegar do regime de escravidão ao qual ele é submetido nas Minas Gerais. Viu? Queria agradecer muito a presença de vocês. Viu? Pablo, é melhor do que ganhar uma flor, né, dia 8, um esmalte e um sabonete. Isso aí eu posso te garantir, porque está chegando o dia. Né? Está chegando. Rainha, como as mulheres são doces. Oh, meu Deus. Meigas.
Ave Maria. Ai, Pablo, eu que queria agradecer muito a oportunidade, o convite, por você ter chamado. Foi um prazer dividir a sala com vocês, conhecer essas mulheres incríveis, Joyce, Caroline, adorei, de verdade, sim, foi um momento muito bom. E foi acalante pro meu coração, porque eu tava sofrendo aqui esses dias, viu? Tá? Quando o Lio falou comigo, eu até disse assim, amigo, eu queria mesmo, porque tá meio talado assim. Eu queria poder estar conversando. É bom poder também estar compartilhando com pessoas que entendem a revolta que envolve esse tema, né? É difícil você estar conversando com gente que normaliza, que acha normal, né? E aí as pessoas ficam dizendo assim pra mim, Larissa, você tem que ser mais branda, você tem que ter uma linguagem mais assim, você tem que respeitar, é opinião. Eu fico, gente, a opinião é crime. As pessoas tentam fazer a gente se sentir mal, né? Verdade. Não pode ser assim. Tentam fazer a gente se sentir mal, porque a gente defende algo diferente do que eles acreditam, e pra mim, que tá dentro do meu espectro de justiça. Eu tô aqui debatendo justiça social, dentro da minha perspectiva, sabe? Então, assim, é difícil. Então, foi muito bom. Queria agradecer muito, Pablo, a participação, por ter me convidado. Foi muito legal mesmo, gente. Sim, também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Mesmo de longe, tão perto, eu me sinto também, nesse momento, muito, muito melhor do que eu estava antes de começar, porque é gostoso sentir, inclusive, homens que se identificam com o tema, que entendem o que a gente está falando. Exato. E que estão de acordo com questões de crime, etc. Isso é muito bom. Muito, muito a bom. A gente vê que tem homens e mulheres que sim, sim, que estão com a gente. Perfeito. Então é isso. E Kleber Roberto caiu na gravação, então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma gravação. Abemos podcast, Felipe Monsanto. Abemos podcast. Entre mortos e feridos, todos se salvaram aí no final. Né? Tá parecendo uma guerra, né? Tá. Um cai, outro entra. Pois é. Só sobreviventes agora. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Saiba que é pra você que a gente produz podcast a cada semana. É por você que o nosso coração palpita e os nossos dedos digitam conteúdo para alimentar seus ouvidinhos de informação. E é isso, né? Queria agradecer a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo em dupla. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!